No vídeo de hoje, quero falar sobre crase, tema presente no conteúdo programático do concurso de Campinas. Lembrando que se você precisar de um material para esse concurso, só entrar em contato, clicar no link na descrição ou nos comentários do vídeo. Primeiramente, eu quero trazer uma breve explicação aqui para vocês sobre o que é a crase. Crase é a junção da preposição a com o artigo definido a. A crase acontece então quando há a junção da preposição a com o artigo definido a. A crase também pode ser a junção da preposição a com pronomes que começam com a. Aí aqui nós temos os exemplos. Aquele, aquela, aquilo. Ok, beleza. Vamos responder uma questão para exemplificar o uso da crase, como isso é cobrado nas provas. Deixa eu ativar aqui a minha canetinha. E aí a gente começa. Certo, olha aqui, ó. O sinal indicativo da crase foi corretamente empregado na alternativa. Então, é importante que quando você vá responder uma questão, você observe o que a questão quer. Às vezes a questão não quer o uso correto, às vezes a questão pede o uso errado. Aponte a alternativa que apresenta o uso incorreto da crase. E a pessoa às vezes está tão no automático de fazer questão que ela não percebe o que a questão está pedindo no enunciado. O nome disso é comando da questão, é o comando da questão. Qual que é o comando? O que a questão quer? Aqui no caso é a alternativa correta, o uso correto. Então, beleza. Já vou lendo e respondendo. Alternativa A. O texto selecionado propõe-se a explicar a origem do termo bonde. Lembrando que a crase é a junção da preposição a com o artigo definido a. Observa aqui, ó. Quem se propõe a alguma coisa, certo? Dependendo do que vem após esse verbo aqui, ó, quem se propõe a alguma coisa, pode acontecer o uso da crase. Mas por que aqui está errado? Porque crase não vem antes de outro verbo. Tá entendendo? No caso, essa crase aqui, ó, ela foi colocada antes do verbo explicar. Então, essa já é uma regrinha da crase que é muito básica, que é o seguinte: não se usa crase antes de verbos. Essa alternativa foi eliminada. B. No século XVI, o bonde tornou-se um veículo adequado a grandes metrópoles. Qual que é o erro da alternativa B? Tá? Não há crase antes de palavras no plural, salvo, exceto, se o artigo do substantivo também estiver no plural. Então, é o seguinte, ó. O correto aqui na B seria assim, ó. Tornou-se um veículo adequado a grandes metrópoles sem crase. Sem crase. Para que acontecesse a crase aqui, esse a deveria vir no plural. As. Aí teríamos a crase. Ficaria assim, então, no século XIX, o bonde tornou-se um veículo adequado às grandes metrópoles. Ele está concordando ali em número com o termo subsequente, certo? Então aqui está errado justamente por isso, porque não há crase antes de palavras no plural quando o artigo também não está no plural, certo? C. Em meio à correria do dia a dia, alguns faziam a travessura de subir no bonde em movimento. A C, eu adianto que é a alternativa correta.
O termo aqui, em meio a algo, pede a preposição a. E aqui no termo correria, nós temos o artigo, a correria. Portanto, aqui na alternativa C, nós temos a junção da preposição. A preposição, ela vem da palavra meio, em meio a algo, e o artigo, ele acompanha a palavra correria. Então, nós temos a junção da preposição e do artigo. Agora, para entender o erro da D, alguns levavam almofadas para se sentar a fim de que os bancos dessem mais conforto a eles. Qual que é o erro da D? Não há crase antes de pronomes do caso reto, que são aqui como exemplo, eu, tu, ele. Então aqui está o erro, tá? Elimina a D. Alternativa E. Os versinhos cantarolados por alguns passageiros mencionavam a Light, que era uma empresa estrangeira. Seguinte, quem menciona alguém. O verbo aqui é transitivo direto. VTD. Portanto, ele não pede preposição. E por isso não pode haver a crase. Por quê? Porque a crase é a junção da preposição mais o artigo. E aqui no caso, esse verbo, a regência dele aqui não traz uma preposição. Então, basicamente, esse é o motivo pelo qual a E é a alternativa errada aqui também. E como eu falei, o gabarito é a alternativa C. Com isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você possa ter revisado um pouquinho de crase e que você continue assistindo os próximos vídeos. Eu pretendo trazer mais conteúdo sobre essa prova e me fala aí qual prova que você vai fazer, para qual cargo, e muito obrigado, se inscreva no canal.